Vai ficar, a galera vai... É bonita a história. Ah, com certeza. Não, fica tranquilo, farei isso. Obrigado por isso. Obrigado, Sharon. Cara, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então, a gente continua aqui e no final das contas Deus ele passou 7 dias para construir esse todo, né? Acho que tem um versículo que seria bom ler, o 1:26, que ali menciona a criação do ser humano. E aí a gente tem aqui no 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e a produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, por que Deus ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todas as coisas? Por que Deus criou um ser humano? E aí depois, o que significa dominar sobre todas as coisas? A primeira pergunta, por que Deus criou o ser humano? Ela até esbarra numa questão que Santo Tomás de Aquino perguntava. Deus em si mesmo se basta, mas ele resolveu contar conosco. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, nós temos um paradoxo aqui, porque ninguém é como Deus. Deus é inigualável. Mas veja bem, esse Deus que é inigualável resolve fazer alguém à sua imagem e semelhança. Alguns teólogos acreditam que para Deus criar o primeiro ser do universo, eu não sei quem foi criado primeiro, mas vamos supor que foi um anjo. Esse primeiro anjo aqui que Deus criou. Deus já teve que, de certa forma, entrar numa dimensão de adequar a sua visibilidade, o seu conhecimento àquele anjo. Por quê? Esse ser aqui, ele não está com a mente de Deus. Ele não tem a habilidade de Deus, a eternidade de Deus. Ele não pode compreender Deus, mesmo sendo um poderoso anjo. Então Deus tem que se diminuir para se tornar claro para ele. E esse papel foi feito mais uma vez na criação da humanidade. Quando Deus cria o que Santo Agostinho chama de a imago Dei e nos dota da sua imagem e semelhança, ele nos deu a capacidade de percebermos coisas como ele. Aí vem a segunda pergunta, e por que ele fez a sua imagem? Deus é aquele ser que ele, acho que dá pra gente entender um pouquinho aqui, ele já ama alguém que ainda não existe. Eu ainda não tenho filhos, nem você. Tem, Sofia, mas eu digo assim, geneticamente falando. Mas você já ama os seus filhos que você não conhece. Eu já amo. Você tem os seus filhos, mas você já orava antes, você já desejava, já imaginava como é que vai ser o rostinho, como é que vai ser o dia que fala papai a primeira vez. Você ama alguém que ainda não está na sua vida. Então Deus já nos desejou, nós não somos frutos de um acidente cósmico. E quando ele nos desejou, ele ficou numa situação semelhante à de um pai rico que herda um filho, que gera um filho. Eu estava vendo um dia vocês com uma conversa muito legal aqui com o Flávio Augusto, que eu achei muito interessante. E o tema que vocês estavam conversando era sobre questão de filho herdeiro, como é que o pai... O Flávio estava sentado, acho que aqui onde eu estou, e ele explicando como é que ele faz, que até lembro do princípio dele, ele falou assim, é estranho, eu pedi o meu filho para ir de ônibus para a escola, para ele aprender a humildade, mas eu levo ele para comer num restaurante que o prato sai a R$1.500, R$2.000. É uma falta de coerência. Um pai, quando ama, ele quer o melhor para o seu filho. E ele quer que o filho experimente tudo de bom. Então Deus, ele sabia que tinha coisas que traziam tanto prazer a ele, que ele partilhou conosco. Ele falou assim, olha, é tão bom amar e ser amado, que eu vou imbuir vocês com o dom do amor. As pedras não têm o dom do amor.
o ser humano tem. É tão bom ser admirado e adorado que eu vou imbuir vocês com o dom do domínio. Os animais do campo e a vegetação e a natureza vão ter por vocês o respeito que vocês têm por mim. Vocês, assim como eu sou o senhor de vocês, vocês serão os senhores da natureza. Então, na teologia, nós temos 2 tipos de atributos de Deus: os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus tem e mais ninguém no universo. Por exemplo, Deus é o único que tem vida em si mesmo. Ninguém pode ter vida em si mesmo. Deus é o único capaz de ser adorado como Deus. Não pode outra criatura ser adorada. Não existe isso. E outros atributos que são só de Deus. A onipresença, só Deus pode ser onipresente, onisciente. Mas existe uma segunda categoria de atributos de Deus que chamamos atributos comunicáveis de Deus. É aquilo que Deus tem em si, mas ele partilha em miniatura com seus seres. Entendeu? Então, por isso que o pai para a criança, ele representa Deus para a criança. E aquele prazer que você tem de ser amado por um bebê é o prazer que Deus tem quando nós o amamos. Só que também tem a dor quando você é rejeitado e tudo mais. Então, nesse sentido, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que envolve aspectos físicos, é claro, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível, diz o apóstolo Paulo. Então, somos criados à imagem de Cristo e temos também a imagem moral de Deus. Porém, com o pecado, que vamos falar daqui a pouquinho, essa imagem do Criador foi perdida e ela é restaurada pela graça.